Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, atualmente cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada. Aqui na LESP, o projeto de lei 1063 de 2015 institui a Semana de Prevenção e Combate à Catarata no estado de São Paulo. Para falar sobre essa doença, eu converso agora com o oftalmologista Gustavo Bonfandini. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila e todos os seus telespectadores aí da LESP em Pauta. Muito obrigado pelo convite para poder falar desse tema tão importante, né, que é a visão. A gente sabe que grande parte do nosso relacionamento com o meio externo, mais de 90%, se dá através da visão. E a catarata, como você bem disse, é uma das principais causas de cegueira no mundo e também no Brasil. Doutor, sempre que se falava em catarata, a ideia é que essa doença é uma doença de idoso. É isso mesmo ou já mudou? Pessoas mais jovens agora também têm problema com catarata. É que há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, a técnica cirúrgica, ela era uma técnica mais rudimentar, digamos assim. Você precisava esperar a catarata ficar madura e realmente o paciente tinha mais idade para poder tirar a catarata por inteiro. Hoje a gente utiliza microincisões de 2 milímetros e uma técnica cirúrgica no qual nem precisa de dar pontos, suturas cirúrgicas, e no qual o paciente recebe uma anestesia de colírio, por exemplo. Ele já sai da cirurgia sem necessidade de tampão. Então, por isso, a gente não precisa deixar o paciente ter uma catarata tão avançada. Então, na verdade, a gente tem técnicas mais modernas, tecnologias de lentes intraoculares, que a gente deve falar daqui a pouco, também mais modernas. Isso faz com que o paciente consiga não só melhorar a quantidade visual dele, mas a qualidade visual e, em muitos casos, deixando ele independente do uso de óculos ou lentes de contato. E o que é a catarata em si? Bom, a catarata, para quem está nos vendo e ouvindo, ela é uma lente natural que nós temos dentro dos nossos olhos que se chama cristalino. Ele é como se fosse um cristal realmente, ou seja, ele é uma lente transparente. Se a gente pudesse fazer uma metáfora, por exemplo, com um ovo, vamos comparar então a clara do ovo, que ela é transparente, né? A gema é amarelinha, e a clara, conforme se a gente pegar um ovo inteiro e colocar numa água para cozinhar, essa clara vai ficar menos transparente, vai ficar branca, né? A clara do ovo cozida, e também o ovo vai ficar rígido. É mais ou menos isso, fazendo uma metáfora, o que acontece com o cristalino. Ele se torna uma lente que fica opaca, sem a transparência, então a luz não entra de forma adequada nos nossos olhos. Isso vai fazer com que o paciente tenha diversas alterações visuais, e é uma alteração gradativa, tirando casos excepcionais que o paciente tem um trauma no olho, ou teve um diabetes muito descompensado, inflamações no corpo, que ele vai ter uma aceleração dessa doença. Geralmente é uma doença que ela vem de modo devagar ao envelhecimento. Então, o paciente, na grande maioria das vezes, ele não percebe, porque ele vai se adaptando àquela visão ruim e ele não percebe que tem agora uma catarata. Doutor, e o senhor comentou que até a catarata, ela era até entendida como uma doença da terceira idade por conta do momento certo para fazer essa cirurgia. Mas então, quando ela começa a aparecer e visivelmente um familiar, por exemplo, consegue enxergar que tem alguma coisa errada? Ótima pergunta, mas dificilmente a pessoa vai conseguir diagnosticar no outro, a não ser que você tenha o que a gente chama de catarata branca, né, que são cataratas hipermaduras, e geralmente essas cataratas vão aparecer após os 70 anos de idade. O que a gente tem de percepção de alterações visuais são visão embaçada, muitas vezes opaca, com alteração de foco, ou seja, aquela pessoa fica tentando focar um objeto e às vezes já foi do oftalmologista há um tempo atrás e o grau nem tá tão diferente assim. Você pode ter um quadro dentro da sua casa, por exemplo, e perceber que parece que o quadro está desbotado, as cores estão pálidas, quando na verdade provavelmente a percepção da sua visão está diferente em relação às cores. Luzes, você pode começar o paciente o paciente que tem catarata vê luzes ao redor, quando ele olha, por exemplo, na rua à noite, um farol de um carro, as luzes da própria rua, da iluminação pública, ele vê tudo espalhando. A visão noturna, esses pacientes às vezes têm dificuldade de dirigir à noite, com maior sensibilidade à luz e ao brilho,
eles muitas vezes têm necessidade de uma luz mais intensa para a leitura, ou seja, antigamente ele ia num restaurante, conseguia ler bem, agora ele tem que ligar a luz do celular, por exemplo. Alterações, por exemplo, do óculos. Após os 50 anos de idade, frequentemente a pessoa tem que voltar no médico oftalmologista para mudar o grau do óculos, seja para longe ou para perto. Visão dupla e o aumento da miopia. Esses são alguns sintomas e sinais que a gente percebe dos pacientes que têm a catarata. Por isso que é importante esse alerta. Para quem está nos vendo aqui agora, possa entender algum desses sinais e falar, poxa, eu acho que eu estou com alguma dessas questões. Eu estou mudando o grau frequentemente nos meus óculos e isso pode ser o sinal que você já tenha um início de uma catarata. Lembrando aqui que a catarata, em graus muito iniciais, muitas vezes não vai ter indicação cirúrgica, mas o importante é para quem está nos ouvindo aqui e vendo, é que em muitos casos a gente percebe que esse paciente tem já alterações na qualidade visual. E isso vai fazer com que o dia a dia desse paciente seja comprometido. Para tarefas simples, como eu falei aqui, às vezes dirigir à noite, mas também para ficar na tela do computador, muitas vezes ele vai ter uma dificuldade de ficar tantas horas em frente ao computador, ele vai ter essa percepção alterada. Uma criança pode ter catarata? Nascer, por exemplo, com a doença? Pode. Geralmente são casos, hoje em dia, é, são mais raros, né? Eles são devidos a infecções que a mãe geralmente adquire durante a gravidez. A gente tinha infecções por rubéola, enfim, que hoje já tem vacinação. Então, existem sim causas que a criança pode nascer com catarata congênita. Por isso que existe hoje uma lei, né, que é nacional, que quando a criança nasce tem que ser feito o teste do olhinho. Nesse teste, ou o médico pediatra, enfim, ele vai fazer o fundo de olho para saber se tem um reflexo vermelho e se essa criança não tem uma catarata congênita. Mas, de forma geral, a catarata é um problema que se dá a partir dos seus 50 anos de idade. E o paciente, geralmente, aqui no Brasil, ainda tem um estigma, né, como você bem disse, que é uma doença de idoso, de terceira idade. Quando, na verdade, eu lembro que quando eu estava fazendo o meu doutorado nos Estados Unidos, a média de idade dos pacientes que a gente operava lá era 50, 55 anos. E a média dos meus pacientes aqui no Brasil, 65, 70 anos de idade. Talvez haja não uma diferença anatômica dessas duas populações, Estados Unidos e Brasil, mas talvez haja um pouco de preconceito em relação à cirurgia e até falar mesmo para os amigos e familiares que aquela pessoa foi submetida à cirurgia de catarata, porque muitas vezes ele vai receber uma brincadeira, tá ficando velho e tudo mais, quando na verdade não. Essa pessoa vai ficar muitas vezes independente da necessidade de uso de óculos. Hoje a gente tem lentes intraoculares, porque quando a gente opera a catarata, a gente substitui aquela lente natural por uma lente artificial, e essas lentes podem permitir, em muitos casos, que esse paciente fique com uma independência de óculos para longe, para perto e às vezes longe e perto. Isso mudou, realmente revolucionou a oftalmologia e revolucionou a medicina, porque estamos falando de pessoas com seus 55, 60 que ainda são economicamente ativos, que trabalham e são muito úteis às vezes nas empresas, porque essa experiência ela é muito válida para os jovens que estão entrando aí no mercado de trabalho, e essas pessoas hoje conseguem ter ainda uma manutenção de toda essa destreza do seu dia a dia. Doutor, até sobre essa lente que o senhor comentou, ela é essa lente convencional que a gente já conhece ou não? Uma lente que realmente é colocada nos olhos até por uma microcirurgia? Como que funciona? E o que a gente tem de mais avançado hoje em dia? A diferença até, né, de alguns anos para agora em relação à catarata e o tratamento dela? Bom, como eu falei, se a gente for pensar 20 anos atrás, a cirurgia de catarata, o paciente tinha que muitas vezes ficar internado. Ele fazia uma cirurgia que tinha que dar muitas suturas cirúrgicas. Então, o grau do óculos que esse paciente precisava utilizar era muito elevado. É o que a gente utilizava muitas vezes num grau de espessura, né? Aquela lente grossa. Hoje em dia, não. Hoje a gente faz uma incisão, como eu falei, por 2 milímetros, 2,75, enfim. Isso faz com que não haja necessidade de suturas cirúrgicas. A anestesia, a gente está falando de um colírio muito potente que a gente pinga, faz uma sedação muito similar ao que é feito, por exemplo, quando o paciente é submetido a uma endoscopia, então uma sedação leve. A cirurgia
de catarata, da moderna cirurgia de catarata hoje, ela é realizada, eu não gosto muito de falar períodos, tempo cirúrgico, mas só para quem está nos vendo e ouvindo aqui, em torno de 15, 20 minutos, meia hora no máximo, ela é feita, ela é realizada com segurança, sem pressa, isso colocando, tirando a catarata e implantando uma lente intraocular que fica dentro do olho para o resto da vida, essa lente, nesse paciente. Por isso que é importante, para quem está nos ouvindo aqui, discutir com o seu médico oftalmologista todas as possibilidades de lentes intraoculares, porque caso haja um interesse e, obviamente, o exame físico daquele olho permitir, pode ser implantada uma lente que permita com que ele tenha uma visão para longe e para perto ao mesmo tempo, e dando uma independência de óculos que para muitos pacientes é muito bom. E no caso dessa lente, ela precisa ser trocada com o passar do tempo ou não? Colocou uma vez, ela já se adapta, então, até o resto da vida. Exato. Existem vários fatores que vão ser fatores determinantes para a indicação. Então, a gente tem desde a lágrima desse paciente, se ele tem um olho seco muito importante, se ele tem uma córnea saudável, córnea é a primeira lente que a gente tem nos nossos olhos. Eu sou responsável técnico aqui pelo Banco de Olhos do Estado do Rio de Janeiro, então a gente sabe que pacientes que têm uma córnea muito alterada, muitas vezes não vão se beneficiar com lentes de tecnologia de multifocalidade para longe e para perto. Mas caso o paciente tenha essas condições adequadas, o médico, o cirurgião, o oftalmologista, ele pode indicar essas lentes que são multifocais, são trifocais, elas têm um foco tanto para longe quanto para perto. E essa lente fica para o resto da vida. Essa é a grande vantagem, dá uma percepção não só de qualidade, quanto quantidade de visão para esse paciente. Hoje a gente tem lentes intraoculares, que são essas lentes da catarata, que tem proteção ultravioleta. Então, ele tem uma proteção depois da cirurgia que vai permitir que a retina dele esteja protegido da radiação ultravioleta. Então, não só a gente consegue reduzir o grau desse paciente, melhorar a quantidade de visão, melhorar a qualidade de visão, mas muitas vezes também com esse filtro a gente consegue proteger a retina. Então, hoje, por exemplo, a gente tem trabalhos agora recentes da Universidade da Califórnia, onde mais de 73 mil mulheres foram estudadas. Elas tinham mais de 65 anos de idade. E os pesquisadores avaliaram o risco geral de morte, ou seja, não só a questão de quedas, enfim, de risco de você ter um acidente doméstico, mas também mortes causadas por cardiovascular, câncer, neurológica, pulmonar, infecciosa. E observou-se que houve uma redução no risco dessas mulheres de óbito em todos esses tipos de óbito, porque no grupo que elas fizeram a catarata, elas diminuíram a chance de óbito. Então, isso já está comprovado até com artigos científicos de grande, feito em populações, né? Como eu falei, 73 mil mulheres desse estudo. Então, a gente consegue ter não só uma melhoria de tempo de vida, a gente sabe que os pacientes que operam catarata, por diversos motivos, eles vão melhorar a qualidade de vida deles, vão poder tomar remédios mais adequadamente, vão poder fazer atividades físicas e não só isso, enxergar o meio de forma, eu vejo isso hoje no meu dia a dia, muitas vezes pacientes até com mais idade, que vêm com os filhos, um pouco em estado depressivo, e depois da cirurgia de catarata, a gente nota no dia a dia dessas pessoas que eles melhoraram, ou seja, como que uma cirurgia de catarata conseguiu melhorar o contexto total de vida daquela pessoa, né? Uhum. Até fazendo uma comparação, né, então, como o senhor falou, sobre a questão da morte, né, ou de outras doenças por conta da cirurgia aí da catarata. Porque a catarata em si, ela pode causar algum outro problema no organismo ou vice-versa, eu acredito que sim, né, questão de pressão alta, diabetes, mas fala um pouquinho, a catarata, ela causa outros tipos de doenças? Ou a questão de debilitar a pessoa para fazer uma atividade física, ou a autoestima, ou emocional, acaba atrapalhando todos os outros organismos, né, do corpo? Ótima colocação. O que a gente sabe, por exemplo, quando a catarata aumenta, vou fazer uma metáfora, ela cresce como se fosse uma casca de uma cebola. Então, isso faz com que a pressão do olho possa aumentar também um pouco por conta da catarata. Obviamente, a própria idade também é um fator que faz com que esses pacientes tenham pressão mais alta dos olhos. Agora,
é muito mais o que a catarata acaba causando de baixa de visão e baixa da qualidade visual que prejudica essas pessoas. Então, como eu falei, como a catarata, de forma geral, ela é um envelhecimento natural dos olhos e ela é gradativo, o paciente, na grande maioria das vezes, ele não percebe que a visão está piorando. E ele vai se limitando. Então, às vezes, ele saía, aí ele já não se sente, a pessoa já de idade já não se sente mais confortável. Eu tenho um paciente, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro, eles sobem a serra e às vezes eles começam a perceber, poxa, doutor Gustavo, eu estou percebendo que à noite eu já não sinto mais confiante para dirigir, estou pedindo para minha esposa para dirigir, e aí a gente observa que, na verdade, é o início de uma catarata. Ele não percebeu que a visão estava ruim e achou que era só um desconforto. Então, é esse alerta que eu faço para quem está nos vendo aqui. Se você sentiu embaçamento visual, dificuldade que você não tinha antes, o grau do óculos está modificando, procure o seu médico oftalmologista de confiança. Isso vai fazer com que você faça um check-up, ou seja, você vai ter toda a sua qualidade de visão avaliada e saber se a pressão do olho está boa, se a questão da retina também está normal. E com isso, se você tiver uma catarata que você já estiver impactando no seu dia a dia, você vai poder discutir com o seu médico. E essa informação que a gente está passando aqui é muito importante, porque muitas vezes essas pessoas elas acabam se acostumando com aquela visão ruim e não procuram um atendimento médico adequado. A gente sabe que nos últimos 3 anos, infelizmente, por conta de todo esse problema de saúde pública que nós tivemos, houve um aumento nas filas de catarata e também na própria procura desses pacientes nos próprios consultórios particulares. Então, muitos desses pacientes acabaram deixando de operar naquele momento e agora a gente está vendo um aumento de procura, mas ainda assim a gente sabe que tem muito paciente com catarata que ainda não foi diagnosticado. Uhum. E doutor, no caso, a gente sabe que diabetes, por exemplo, causa um problema grave na visão. Muita gente, inclusive, perde a visão caso a diabetes seja descontrolada. Tem outras doenças que podem, né, afetar ali os olhos diretamente? E no caso da diabetes, é a catarata o problema ou não? É outro tipo de problema visual? Bom, quando a gente fala de diabetes, o grande problema da diabetes é que a diabetes é uma doença inflamatória e é a doença que acomete os vasos do corpo todo. Então, se o paciente tem uma insulina, né, alterada e a glicemia também, a gente vai perceber que vasos, ele pode ter um risco aumentado de ter um AVC, de ter, às vezes, problemas cardíacos, isquêmicos nos membros inferiores, às vezes lesões que não cicatrizam. E nos olhos, a gente sabe que a partir de 5 anos de uma diabetes instalada, esse paciente vai ter um risco muito grande de ter o que a gente chama de retinopatia diabética. Vamos traduzir? Essa doença na retina, que é a parte interna dos olhos, ela fica alterada e começam a surgir vasos novos. O problema é que esses vasos novos, eles não deveriam estar na retina naquela localização e muitas vezes eles estouram, sangrando e causando alterações definitivas na retina. O tratamento muitas vezes é feito através de lasers e injeções de medicações dentro do olho e muitas vezes até cirurgia. Agora, a grande questão que você levantou é que a retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo e no Brasil. Quando a gente fala de catarata, a catarata pelo menos é uma doença reversível. A gente pode submeter o paciente com 80, 90 anos de idade, ele vai operar a catarata e, obviamente, se ele tiver a catarata muito madura, vai ter mais riscos de complicações, mas ele vai voltar a enxergar. Já a retinopatia diabética, em muitos casos, o paciente não volta a enxergar. Então, um alerta que eu faço, se você conhece alguém que tenha diabetes e que talvez não esteja fazendo um controle adequado da glicemia, do açúcar, do sangue, faça com que essa pessoa vá a um médico, um endocrinologista, um especialista em diabetes e faça, né, uma dieta adequada para poder, atividades físicas, controlar a diabetes. Agora, voltando à sua pergunta, em relação à diabetes, sim, a diabetes pode sim causar uma catarata precoce. Eu tenho vários pacientes que tinham 40 e poucos anos e por conta da diabetes instalada, eles tinham uma catarata comparável a uma pessoa de 70 anos, por exemplo. Então, a diabetes é uma doença que vai inflamar várias partes do corpo, inclusive os olhos. Isso faz com que haja um estresse oxidativo das células do cristalino, que é essa lente que se transforma em catarata, e aí o paciente vai ter
uma catarata precoce. Então, fica aqui o alerta. Se você tem diabetes e não está com um controle tão adequado, tente fazer um controle, atividades físicas, porque isso vai fazer com que você tenha não só mais tempo de vida, mas mais qualidade de vida, né? Doutor, no caso, a pressão alta e o estresse também podem interferir na catarata? Olha, estresse não está diretamente relacionado. O que a gente sabe hoje é que a história familiar é um ponto importante, a idade do paciente. Se esse paciente teve muita exposição solar, a radiação ultravioleta, sem a proteção de óculos de sol, por exemplo. Então fica aqui o alerta também. Eu estou falando do Rio de Janeiro, mas eu sei que em São Paulo também tem uma forte incidência de luminância, né, de luz ultravioleta. E isso faz com que, se essas pessoas não tenham, ao longo da vida, uma proteção adequada, eles vão ter uma tendência a ter uma catarata mais precoce. Como eu falei, a diabetes é um fator importante, e o tabagismo. Ele é muito pouco ainda referido, mas a gente sabe que o tabagismo também faz com que o paciente tenha uma catarata mais precoce, sim. Doutor, o senhor falou da proteção, então, dos olhos, os óculos escuros. Só que é preciso também tomar muito cuidado, né, com a escolha desses óculos. A gente tem várias lentes, cores diferentes e também precisa se assegurar que realmente tem proteção, não é? É ótima colocação, porque o que a gente tem, muitas vezes, a gente sabe, fontes duvidosas, aonde o paciente adquiriu aquele tipo de óculos de sol. Vale lembrar aqui, vamos explicar como é que é feita a proteção com óculos de sol. Toda vez que a gente está num ambiente escuro, a nossa pupila, que é a menina dos olhos, ela tende a dilatar e ficar maior, tá? É como se fosse um gato que fica no escuro, aquele olho bem, a gente consegue ver bem que ele está com aquela pupila dilatada. A gente faz isso inconscientemente, isso é fisiológico. Só que se você utiliza, a pessoa utiliza um óculos de sol, mas que não tem a proteção, ele é escuro, mas não tem proteção ultravioleta, a pupila vai dilatar e não vai estar protegida. Então, a pessoa vai estar causando um dano na retina, muitas vezes irreversível. Obviamente, não é naquele momento que ele vai ter essa lesão, ele vai demorar um tempo. Mas então, o alerta aqui que a gente faz sempre utilize óculos de sol. Não precisa ser um óculos caro, mas precisa ser comprado numa ótica, enfim, com uma origem e que tenha todo o selo de qualidade ISO, porque isso vai permitir que você saiba que você está protegido. Agora, você está na dúvida, leve os seus óculos, seja de sol ou até os óculos normais. A gente tem também algo que não causa catarata, mas a luz azul, a gente sabe das telas de computador, de celular, que hoje a gente tem a possibilidade de passar, de prescrever um óculos com proteção de luz azul. Isso ajuda bastante com que esses pacientes tenham conforto e não tenham tanta irritação dos olhos aí ao longo da jornada de trabalho. Então, eu fico alerta. Se for utilizar um óculos de sol, compre de um local de procedência. E se você utilizar também muito uso de telas, isso vai permitir com que você tenha se você utilizar uma lente que tenha proteção luz azul, você tenha maior conforto ao longo da jornada de trabalho. Doutor, vamos falar um pouquinho das políticas públicas que são disponíveis para a população, né? Aqui no estado de São Paulo, tem periodicamente, isso acontecia até antes da pandemia, depois da pandemia a gente tem uma outra realidade de saúde, mas nós tínhamos aqueles multirões. Então, muitas pessoas se inscreviam, faziam ali a cirurgia e saíam no mesmo dia, e um número muito grande de pessoas saíam da fila, né, de espera por esse atendimento. Como que acontece hoje? No sistema público, né, no SUS, é possível fazer esse tipo de cirurgia ou tem outro tipo de procedimento disponível? Bom, o estado de São Paulo foi pioneiro no Brasil, tanto pela Universidade de São Paulo, na USP, quanto na Unicamp. O professor titular, que era o professor Newton Cara José, ele implementou essas políticas públicas de mutirão, e isso é muito benéfico, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito extenso. Inclusive no estado de São Paulo você tem regionalizações e diferenças aí no acesso, né, à saúde pública. Então, sempre que a gente vê que tenha mutirões, principalmente quando estão ligados a universidades, tá? A gente sabe que tem uma qualidade nesse atendimento.
A única ressalva que eu faço aqui é quando a gente tem mutirões em que vai uma equipe para uma cidade e às vezes ele vai operar 300, 600 pessoas num final de semana e o acompanhamento desses pacientes às vezes fica um pouco devendo. E a gente não tem, às vezes, as complicações e que podem acontecer, né? E tudo mais. Então, a única questão que eu vejo aí na questão do mutirão é se elas não têm uma ligação com institutos de qualidade, a gente pode estar deixando passar isso de lado e, às vezes, só vendo os números. Então, eu vejo muito isso aqui do Banco de Olhos, né, do estado do Rio de Janeiro. A gente ainda tem uma fila para a gente está no mês de setembro, eu falo muito do Setembro Verde, que é o mês da doação de órgãos e tecidos. A gente teve agora recentemente um apresentador que fez um transplante de coração, mas é também sobre isso, não só ofertar tecidos e órgãos de qualidade, mas é a gente poder resgatar esses pacientes para poder voltarem à vida e enxergando, no caso de um transplante de córnea, enfim, e no caso da catarata também voltando a poder enxergar e voltar ao trabalho, voltar às suas atividades. Então, sim, a gente tem várias estratégias no Brasil inteiro, inclusive no estado de São Paulo, e elas são importantes e precisa acontecer, porque a gente tem uma fila que ainda, infelizmente, ela é grande e depois desses últimos 3 anos voltou a aumentar porque houve todo um represamento desses pacientes na fila. E, doutor, nós estamos até falando sobre um projeto de lei em tramitação aqui na LESP que fala sobre a semana de combate e prevenção da catarata. Fala um pouquinho para a gente sobre essas campanhas que acontecem, porque a gente viu que tem outras doenças, por exemplo, câncer de mama ou de próstata, que já tem aquele mês que cuida e trata desse assunto. E levou as pessoas para o hospital, né, para fazer prevenção, percebendo alguma coisa estranha, já procurar um médico. Falar sobre a catarata vai nesse mesmo sentido? Com certeza, porque como a gente falou daquele estudo americano, que até o risco de morte diminui com a cirurgia de catarata em mulheres. Nesse caso, foi um estudo feito em mulheres. Então, a gente sabe que reduz a taxa de óbito. Existem estudos agora também, multicêntricos, que comprovaram que o risco de demência em pessoas acima de 60, 65 anos também diminuiu, homens e mulheres, com a realização da cirurgia de catarata. Então, veja como é importante para a saúde pública a gente ter, por exemplo, campanhas em relação à cirurgia de catarata, porque a gente não vai melhorar só a visão desses pacientes, vai haver uma melhora na visão, na qualidade de vida e também em todos os aspectos da saúde desses pacientes que muitas vezes não são observados. Então, a gente vai ter uma melhoria, sim, de um contexto geral desses pacientes se a gente tiver campanhas e tiver mais conscientização da população que vai procurar uma equipe médico-oftalmológica e também dos gestores que vão ficar mais alertas porque vão precisar aí atentar para a semana da catarata. E doutor, uma vez que se faz então a cirurgia, há possibilidade da volta da catarata? O senhor falou, né, até sobre a lente que é colocada e fica para o resto da vida, mas no caso da cirurgia, ela é reversível, causa volta algum sintoma para a pessoa ou não? Também consertou ali, né, fez a cirurgia, já está tudo certo? Sabe que essa é uma pergunta muito comum que eu recebo nos consultórios. O que acontece é que, em alguns casos, células do próprio, na parte interna do olho do paciente, elas crescem para a parte posterior da lente intraocular, que é a lente artificial. E quando acontece isso, geralmente 3 meses após a cirurgia, a visão acaba piorando um pouco. E esse paciente às vezes acha, poxa, será que minha catarata voltou? Quando na verdade não. Há uma opacificação da cápsula posterior dessa lente artificial e o tratamento é muito simples, é feito através de um laser no próprio consultório do médico oftalmologista e é um procedimento indolor. A gente faz isso em torno de 5, 10 minutos e o paciente volta a enxergar normalmente. Então, não, a catarata não volta, o paciente faz uma cirurgia única. Eu costumo até brincar com alguns pacientes meus que eu falo, olha, quando a gente já nasce pré-definido que vai ter 2 cirurgias que não vai fugir, que é a cirurgia mais realizada no mundo, que é a cirurgia de catarata. Então, só não vai operar a catarata quem infelizmente, morrer cedo. Quem viver
vai precisar de fazer a cirurgia de catarata. E que bom, é porque está vivendo ainda e está podendo voltar a enxergar. E o problema da catarata pode levar à cegueira ou não? Não chega a esse ponto. Pode, é a principal causa reversível de cegueira no mundo. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. E no Brasil também, ela é a campeã de causa de cegueira reversível. A gente geralmente fala, quando fala cegueira, a gente fala uma cegueira que não volta a enxergar, mas nesse caso é uma cegueira reversível, ou seja, o paciente depois que opera a catarata, mesmo que ele tenha demorado a procurar um atendimento, ele vai voltar a enxergar. Então, nunca é tarde para poder voltar a enxergar. Se você está nos ouvindo aqui, faça uma e procure o seu médico oftalmologista para ver se você tem catarata e se tiver, discuta com ele quais são as opções cirúrgicas para o teu caso. E doutor, fala um pouquinho para a gente, o senhor deu até algumas causas, né? Mas é possível, então, prevenir, né, uma doença que, pelo que o senhor falou, parece que quase todo mundo aí vai ter, né? Mas ali numa certa idade. Mas tem como prevenir, ou pelo menos que ela apareça mais tarde possível? Ótimo. Então, assim, ó, vamos falar de causas secundárias da catarata, porque de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, existem alguns fatores que podem causar a catarata. Por exemplo, medicamentos. Se você utiliza corticosteroides, corticoides, de forma contínua ou em dose, muitas vezes eu vejo no meu consultório pacientes que às vezes que utilizam aquele spray de nariz até por conta própria, né? Isso pode causar um tipo de catarata, que é a catarata subcapsular. Isso causa uma baixa de visão significativa. Substâncias tóxicas, como eu falei, a nicotina, que contém nos cigarros, e muitas vezes até nesses cigarros que agora está muito na moda, infelizmente, esses cigarros aí eletrônicos também podem ter nicotina, então também tem o risco da catarata. Doenças metabólicas, como a gente falou, diabetes, né, a hipocalemia, você tem, às vezes, o hipotiroidismo, doenças renais, trauma nos olhos, pacientes que tiveram algum tipo de trauma nos olhos, radiação de luz ultravioleta com exposição excessiva, sem a proteção de óculos adequadas. E também, às vezes, esses pacientes tiveram alguma doença nos olhos, como glaucoma, uveiite, inflamação dos olhos. E também, às vezes, eles fizeram algum tipo de cirurgia intraocular e aí desenvolveram a própria catarata. Então, fatores nutricionais são importantes, aí como você mesmo perguntou, e essa questão das alterações sistêmicas, elas estão diretamente relacionadas a você ter uma catarata mais precoce e muitas vezes uma catarata também mais avançada. Doutor, e daí trabalhar com a prevenção é o melhor remédio, pensando também nesse já, tanto na parte de ter que fazer a cirurgia ou de todas as limitações que a catarata pode dar no decorrer da vida, né? Então, por exemplo, a dificuldade para fazer algumas atividades, você acaba dependendo de outra pessoa, pode-se até, né, precisar de uma internação por uma outra coisa. Então, o investimento em prevenção, ele é muito maior e melhor, né, do que depois, quando a conta chega. Exatamente. E a gente está falando de uma cirurgia, Priscila, que assim, hoje ela está muito moderna. A moderna cirurgia de facomulsificação, a cirurgia de catarata, eu sei que tudo que é relacionado à visão às vezes dá muito medo, e cirurgia, a palavra cirurgia, ela confere medo também. Obviamente ninguém quer ser submetido a uma cirurgia, independente do que quer que seja, mas aqui falando da cirurgia de catarata, eu entendo o medo da pessoa e às vezes até procurar um médico oftalmologista para pesquisar se ele tem catarata ou não. Mas quando a gente vê, eu vejo na minha prática diária, os relatos dos meus pacientes, é muito gratificante ver que, através de uma cirurgia, que é uma incisão pequena, não leva a ponto, anestesia de colírio, o paciente interna, em 15, 20 minutos depois ele acabou a cirurgia, mais de meia hora ele tem alta, ele sai andando, sem tampão nos olhos, ele já sai enxergando e muitas vezes até sem os óculos. Eu tive um paciente semana passada, ele já tem idade, tem seus 60 anos, mas ele está fazendo faculdade, porque ele quer fazer uma faculdade, enfim. E ele perguntou para mim, mas doutor Gustavo, eu podia ter ido para a faculdade depois? Eu falei, por quê? Você foi? Ele falou,
Eu fui, mas não fui dirigindo, não. Eu fui de Uber. E no dia seguinte é que eu fui dirigindo. Mas eu falei, mas você foi dirigindo no dia seguinte? Para quê? Aí ele falou, não, eu já estava sentindo bem, já estou enxergando tudo. Tava. Eu fui medir a visão dele, estava chegando 100%. Então, é isso que a gente tem de resultado hoje e que a gente precisa passar para a população, que não precisa postergar a procura por uma cirurgia que tem ótimos resultados quando bem indicada, obviamente. Doutor, para a gente terminar aqui a nossa conversa, quais as políticas públicas que são necessárias, ou até o senhor vê como necessárias, elas ainda não existem? A gente aproveitar que está na Casa de Leis, né? E pode, então, até ser uma sugestão para algum parlamentar que acompanha a programação da Rede Alesp, do que precisa fazer para o atendimento mesmo, prevenção e atendimento em relação tanto à catarata quanto às outras doenças oculares? Ótima pergunta. Mas assim, se a gente fosse falar de saúde pública para problemas oftalmológicos, eu gostaria primeiro de citar as crianças, porque não tem como um adulto chegar a ter catarata e ter possibilidade de voltar a enxergar se ele não foi uma criança que teve a saúde ocular avaliada adequadamente. Então é importante que a gente tenha, e essa é uma sugestão que eu dou aí para casa, é que tenham nas escolas avaliações por equipes de médicos oftalmologistas, pode ser estudantes de medicina, pode ser médicos oftalmologistas, mas que essas crianças sejam sim avaliadas, porque a gente sabe que nas escolas particulares essas crianças são avaliadas por médicos oftalmologistas, mas na rede pública, muitas vezes eles precisam só de um óculos para voltarem a enxergar. Só que o nosso sistema visual, ele se forma até os 8 anos de idade. Então, se a criança tem a necessidade do uso de um óculos e ela não consegue ter acesso a um atendimento médico oftalmológico e a prescrição desses óculos, e também, muitas vezes, tem dificuldade financeira, então, o acesso a esses óculos, essa criança vai ficar com uma deficiência visual para o resto da vida. E depois, se ela tiver catarata, não adianta, essa visão vai continuar deficiente. Então, as crianças, no meu ponto de vista, elas precisam ser olhadas com mais carinho, porque a gente vai ter pessoas com mais saúde para poder enxergar melhor. E aí sim, obviamente, a catarata é o tema de hoje e é muito importante porque é um tema ainda, infelizmente, negligenciado no mundo todo, tá? Não é só no Brasil. Mas a gente sabe que tem tratamento, o tratamento é curativo, é uma cirurgia única e ela é a solução para vários problemas também, como a gente citou aqui, na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas. Então, fica aqui essa mensagem para casa, mas também para quem está nos ouvindo aí de políticas públicas, mas que você procure um atendimento com o seu médico oftalmologista para você poder cuidar melhor dos seus olhos. Bom, agradeço então a participação hoje aqui com a gente do oftalmologista Gustavo Bonfandini. Muito obrigada, doutor, por trazer esses esclarecimentos e principalmente o alerta, né? Eu acho que um alerta que o senhor trouxe aqui também vai para muitos jovens a questão tabaco, cigarro eletrônico, que virou modinha, mas que a conta vai chegar lá na frente, né? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. O Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.